O que encontrar no capítulo 5? Tensões transmitidas para o subsolo, para o maciço de solo, no livro Pavimentos Industriais de Concreto, pela editora Oficinas de Textos. Ábaco de Fadum é um dos ábacos, um dos conhecimentos que eu trago da mecânica dos solos, da valiosa mecânica dos solos, que deve ser estudada com afinco pelo profissional de engenharia. Eu trago aspectos relacionados a projetos práticos, reais, através de 3 exemplos extraídos de projetos reais, concebidos de modo real, com clareza, para o leitor, para a leitora aprender como calcular a tensão a uma certa profundidade e averiguar se aquela tubulação ou aquele envelope de concreto estariam aptos a receber tais tensões trazidas, transferidas através do maciço do solo e advindas a partir de um pneu ou através de uma patola, aplicadas na superfície do pavimento de concreto. Trago aspectos relacionados a diversos projetos. Este livro está riquíssimo em termos de detalhes de projetos, os maiores detalhes de projetos ao longo de minha carreira profissional. E nesse livro, nesse capítulo específico, já destaco um trecho de pavimento, onde eu trago um exemplo prático de como calcular a tensão a partir do pavimento de concreto, a uma certa profundidade, e averiguar se os envelopes ou tubulações dali passariam e estariam suficientemente protegidas para receber essas tensões, ou se necessitariam de alguma aplicação de um mecanismo especial de proteção. Transferência de cargas a partir dos pneus em pavimentos flexíveis, como bloco intertravado ou um pavimento asfáltico. Eu ensino como calcular essas tensões aplicadas por uma carga concentrada de um pneu sobre um pavimento intertravado, por exemplo, e até que profundidade essa tensão vai chegar, a partir de que ponto ela começa a se diluir, que ponto ela ainda está muito viva, muito acentuada para trazer danos à tubulação, por exemplo. Cálculo da tensão em uma certa profundidade a partir de um gráfico de relatório de sondagem, onde eu calculo junto com você, o leitor, a leitora, no caso, as tensões transmitidas para cada grau de profundidade, de 25 e 25 centímetros, de 50 e 50 centímetros, calculo as tensões passo a passo e verifico se as tensões resistentes promovidas ou providas a partir do relatório de sondagem, da leitura do relatório de sondagem, satisfazem, são capazes de resistir às tensões aplicadas pelo pneu de um veículo em cada camada, em cada profundidade do maciço de solo. Ainda no âmbito de aspectos de projetos reais, eu calculo as tensões nos cantos e nos centros das placas, como falei, em cada profundidade, 50 centímetros, 1 metro 20, 1,5 m, para poder encontrar as tensões efetivas e comparar com as tensões resistentes extraídas, analisadas pelo engenheiro ou pela engenheira através do relatório de sondagem real que eu trago e interpreto junto com você. Aqui mais uma vez relatórios e relatórios de sondagem. Trago vários relatórios de sondagem nesse livro, mostrando as camadas, as características e se estas possuem resistências suficientes a cada profundidade do maciço de solo para resistir às cargas transferidas por pneus. Por exemplo, nesse caso, um exemplo prático em que eu trago cargas transferidas pelos pneus de eixo simples e de rodagem simples, de guindastes pneumáticos, como esse Liber LTM 1250 da Liber do Brasil, uma grande fabricante. Trago projetos, como elaborei o projeto, como foi a solução do cálculo, como o projeto foi elaborado, qual a espessura de pavimento que eu utilizei, a armadura, de aspectos, detalhes gerais, de uma travessia ou de um pavimento inteiro. De cortes, travessia, que me foi solicitado colar uma placa de concreto para travessia, em caso de guindastes, sobre um trecho em que havia tubulações existentes, onde eu trago características relacionadas à tela soldada, à barra de transferência, à brita graduada simples, a BGS, que eu tanto utilizo para a camada de subbase, o solo compactado, que é a camada de reforço de subleito, como você deve especificar essa camada, material com baixa expansibilidade e muitos outros itens afins que você encontrará nesse livro.
detalhes das juntas, como as espessuras devem ser tratadas, as profundidades de cada rasgo deve ser tratado. Não é um mero acaso, tudo isso é calculado, tudo isso é especificado. Eu ensino como calcular a espessura da junta para ficar adequada a um tipo de carga e não trazer o fenômeno indesejado do esporcinamento das bordas das juntas. O ábaco de Newmark também, trazido da mecânica dos solos. Através desse ábaco eu provei para inúmeras empresas que traziam soluções através de fundações profundas. Eu provei, por exemplo, nesse caso de um radier sobre uma camada de argila mole, eu provei que eu conseguiria fazer um radier que perdura até hoje, sem deformação vertical alguma, sem recalque diferencial nenhum sobre esse pavimento, em que resiste até hoje um simples radier, em que funciona como pavimento e como fundação. Então, você como engenheiro ou engenheira, você tem propriedade para buscar recursos em livros, em conhecimento sólido e poder defender um projeto para o cliente, sem necessariamente partir diretamente para fundações profundas. Fundação profunda é uma solução excelente, a gente tem meios, recursos da engenharia a serem extraídos, explorados ao máximo antes de se render ao uso de uma fundação profunda e indireta. Muito obrigado por me prestigiar em mais este vídeo voltado ao capítulo 5 do livro de Pavimentos Industriais em Concreto, lançado pela editora Oficina de Textos, para o seu agrado, para as suas necessidades profissionais e para que desejo muito que esse livro traga muita evolução profissional com solidez para a sua carreira. Muito obrigado e te espero no próximo vídeo voltado ao capítulo 6.